Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e novamente gravando aqui do carro. Estou indo para o serviço. Confesso que ontem eu não tive tempo, tá? Deixa eu ligar a luz aqui do carro que apagou aqui no estacionamento. Confesso que ontem eu não tive tempo de fazer vídeos durante o dia, né? E estava de folga, mas à noite eu vou jogar minha bolinha, né? Praticar meu esporte, que eu gosto muito. Hoje nós fizemos uma live lá no canal do Robson 2.0, mais uma live a respeito do curso do Apocalipse. Quem não acompanhou, por favor, né, assista a live. E aproveitar agora esses minutos, né, que eu tenho daqui até o serviço, ali uns 10, 15 minutinhos. Aproveitar para fazer alguns comentários ainda a respeito do Padre François. Que coisa, né, gente? O que aconteceu com o Padre François? O sedevacantismo, eu já falei, é uma doença. É uma doença, viu, gente? No sentido espiritual e no sentido não espiritual, tá? Ela mexe com a pessoa, transforma a pessoa. O Padre François hoje é uma pessoa transformada, gente. Não é aquele Padre François que a gente conhecia, que eu assistia e curtia os vídeos dele, as explicações teológicas, né? E até quando eu não concordei com o Padre François, naquele vídeo sobre La Salette, o opúsculo condenado, ele teve a humildade na época de reconhecer que estava errado, que as informações não procediam, tanto que ele apagou o vídeo, prometeu depois fazer um outro vídeo, né, a respeito do assunto de La Salette, acabou não fazendo. Acho que depois que ele começou a se envolver aí com esses grupos tradicionalistas, ele se perdeu, né? Até esqueceu de La Salette. E é um vídeo mais patético que o outro, gente. Ele fez o primeiro vídeo, onde ele dá uma entrevista para o Metrópole. Foi um vídeo patético. Eu reagi ao vídeo, muitas pessoas reagiram. E ele fez um outro vídeo tentando explicar o primeiro. Ficou mais patético ainda. É impressionante, né? Eu nem vou colocar o vídeo aqui. Se der, amanhã eu faço um react, mas enfim. Ele tentando explicar o porquê a excomunhão é inválida. Não existe essa questão da excomunhão ser inválida, tá? E não é o Padre François quem decide se essa excomunhão é inválida ou não é inválida. Não é o Padre François quem decide isso. Ele mesmo está decidindo na cabeça dele, tá, gente? Ele acha que ele tem autoridade de decidir se a excomunhão dele é inválida ou não. O padre, você tem que se colocar no seu lugar. Hoje, de um padre excomungado por causa de cisma, mas você tem que se colocar no seu lugar de padre. Você tem seu superior, que é o bispo. E depois, né, tem o prefeito do dicastério, e assim vai até o papa, tá? Você não tem a chave. Quem tem a chave é o Papa, não é o senhor. Quem liga e desliga é o Papa. Então, assim, acho que você está perdido em espaço e tempo, tá? Essa que é a realidade. Os argumentos ridículos, né? Ele disse assim que tem padres que foram, né, pegos com mulheres, com homens. Não vou aqui citar uma outra situação que ele citou lá. Não vem ao caso, que chega até a ser um crime, né? E que ele nunca fez isso, que ele nunca esteve com mulher, nunca esteve com homem, e outras pessoas também, né, fizeram, né, assim, ele classificou ali várias coisas ali como ato de corrupção, como se isso fosse um argumento para o cisma. O outro errou
e não foi excomungado. E agora nós, né? Aliás, a fraternidade ali, o pessoal da fraternidade, eles foram excomungados, e quem está seguindo a ideologia entrou no bolo, sendo que tem pessoas que cometem tais atos, né? E não foram excomungados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Eu já falei, o fato do meu vizinho cometer, né, um latrocínio, alguma coisa nesse sentido, não me dá o direito de cometer também. Imagina, o cara foi lá, cometeu, né, um assalto, acabou matando uma pessoa, não aconteceu nada com ele, vai me dar o direito também de fazer a mesma coisa, cometer um assalto, matar uma pessoa? Não me dá o direito de fazer isso, tá, padre? Vamos pensar assim, ó, o meu vizinho cometeu um assalto e acabou matando uma pessoa. Eu cometi um assalto, só que o meu vizinho, ninguém pegou ele, fizeram vistas grossas, sei lá, por algum motivo ele não foi punido. E eu não matei ninguém, mas só cometi um assalto. E me pegaram. Eu vou ter que pagar por isso. Tá bom? O argumento não tem nada a ver com a situação em questão. Tá? O que aconteceu é que o que a fraternidade fez foi um crime contra o Código de Direito Canônico. E o padre, né, o padre François, cara, você tem o direito, tá, de gostar de mulher, viu? O padre, eu não sei se o senhor sabe, mas o senhor tem o direito de gostar de mulher, tanto que se você se apaixonar por uma mulher, você tem o direito de se casar. Você vai ter que largar as funções sacerdotais e você pode até se casar. Então, não sei porque o padre trouxe esse assunto. O padre gostar de mulher, até padre, infelizmente, né? Já tem padre que acabou aí cometendo atos que não deveria. Mas, por exemplo, se tem um padre que é homossexual, e ele vive o celibato dele na castidade, também, né? A gente não vai poder fazer esse julgamento, tá bom? Então são argumentos que não tem nada a ver com o que o crime contra o Código de Direito Canônico que a fraternidade cometeu. E aí ele traz aquelas observações que eles estão sendo punidos. Aliás, é uma narrativa, coisa de marxista, né, gente? Aí inventa a tal da narrativa, né? Que eles estão sendo punidos simplesmente porque eles rezam a missa em latim. Esse pessoal tradicionalista, gente, tudo para eles se resume na missa em latim, tá? Eles acham que eles são mais católicos que o próprio Papa, aliás, acho que até mais do que o próprio Jesus Cristo, porque eles rezam a missa em latim. Olha, isso aí é problema cognitivo, tá, gente? O cabra excomungado, ele vai pro inferno, tá? Se bobear, vai pro inferno rezando latim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Segundo a Bíblia Sagrada, qual que é a verdadeira religião, gente? Tá lá na Bíblia Sagrada assim: a verdadeira religião é aquela em que os católicos, né, rezam latim. Isso aí que é a verdadeira religião, gente. O que eu entendo, tá? Que tá na Bíblia Sagrada é que a verdadeira religião é aquela, tá, em que se visitam os órfãos, as viúvas, né, e se mantém totalmente longe da mácula do mundo. Se eu não estou enganado, tá, gente? Essa é a verdadeira religião. Não tem nada lá dizendo que a verdadeira religião é aquela em que as pessoas rezam em latim, né? Não tem nada disso. Então, acho que o padre François tá, né, meio desequilibrado aí na questão do que seria a verdadeira religião, tá? Eu
vídeo, como eu falei, é um vídeo mais patético que o outro. Ele se acha, agora ele se acha o verdadeiro católico simplesmente porque ele defende o rito tridentino, que não tem, gente, eu até hoje, eu tenho muitas coisas contra o modernismo, já tive tretas com a RCC, com membros da RCC. Eu nunca vi ninguém da RCC, nunca vi ninguém aí que defende o modernismo falar alguma coisa contra o rito tridentino. O que eles falam do rito de Paulo VI, tá? Já, a meu ver, também é uma heresia que eles fazem, o que eles falam. Eu nunca vi a ala modernista falar o mesmo do rito tridentino, gente. Eu nunca vi isso aí. E aí, gente, ele tem um discursinho pronto com esses tradicionalistas, né? É um discursinho pronto, uma narrativa pronta. É um discurso escrito assim que coloca para todo mundo dizer a mesma coisa. É assim, ó, se alguém criticar você, você fala isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Então é o discursinho, é sempre a mesma coisa. Que o missal de Paulo VI é protestantizado, tá? É um missal, ele não sabe nem explicar o porquê, mas é protestantizado. É o tal das bênçãos para casais irregulares, né? É a comunhão dada para a pessoa em adultério, tá? É a tal da Pachamama e a estátua de Lutero. É o discursinho pronto, tá, gente? Aí fala assim, ó, se nada disso funcionar, você fala que o Papa Francisco falou que todas as religiões levam a Deus. Discursinho, todo mundo, gente, vai lá nos comentários dos meus vídeos, vai lá. Todo mundo que está defendendo o Padre François é a mesma narrativa, o mesmo argumento. Missal protestantizado, missal do Paulo VI protestantizado, né? É a questão aí das bênçãos para casais irregulares, a tal da comunhão, né, para pessoa em adultério, a Pachamama e a estátua de Lutero. E o pior de tudo, gente, é que tem a narrativa e o fake news em cima da narrativa. O cabra chega assim e fala pra mim: você concorda em prestar culto para Pachamama? Gente, a pessoa que escreve isso no comentário, você acha que merece uma resposta? Prestar culto a quem prestou culto a Pachamama, gente? Quem que presta culto a Pachamama? Essas pessoas já passaram o nível de loucura, já tá num alto grau assim, que realmente não tem, acho que não tem mais nem solução. Eu já falei, eu não sei eu não sei se a sessão de descarrego lá dá um jeito nisso. Sério. A estátua de Lutero que está no Vaticano. Gente, não tem estátua nenhuma de Lutero no Vaticano. Vocês estão loucos. Ah, mas tá lá, tem lá uma imagem da estátua, tem uma foto da estátua de Lutero no Vaticano. Tá, foi um encontro da Igreja Católica com os luteranos. E eles levaram uma estátua de Lutero. Eles levaram lá pro encontro e depois levaram embora. Não tem estátua de Lutero no Vaticano, gente. Não tem estátua de Lutero no Vaticano. E eu nem vou falar mais sobre a tal das bênçãos para casais irregulares, sabe? Não tem bênção para casal irregular. Não existe esse documento. Esse documento foi criado na cabeça dos tradicionalistas, tá? Enfim. Mas o Padre François, no vídeo dele, no vídeo resposta, ele usa basicamente a narrativa pronta, né? E termina tentando esclarecer a questão do Código de Direito Canônico. Segundo ele, o Código de Direito Canônico
da liberdade para a fraternidade fazer o que fez. E o próprio Código de Direito Canônico diz que a tal da excomunhão é ilícita, tá? Foi irregular. Até eu falei no meu vídeo, né? Não adianta citar o Código de Direito Canônico e não citar o conteúdo do código. Aí ele foi lá e citou o conteúdo onde diz assim, presta atenção, gente, eu não vou lembrar decore salteado agora. Diz mais ou menos assim: em caso de extrema urgência, tá? Em caso de uma extrema urgência, não são essas palavras exatas que estão no Código de Direito Canônico, eu estou colocando, né, mais ou menos o que está lá. A sagração de bispos sem autorização do Papa, tá, são válidas. Ele pega e tirou isso do Código Canônico, dizendo que essas sagrações são válidas por causa que o Código Canônico diz que num caso de extrema urgência. Gente, o padre François, você está de brincadeira comigo? Você está de brincadeira com os católicos, com o Papa? Você está de brincadeira, né? O senhor tá aí sentado numa cadeira bem confortável, comendo do bom e do melhor. Seu salário cai direitinho, que os padres ganham salário, tá, gente? Os padres ganham salário. O salário cai todo dia direitinho na conta, certo? Não passa necessidade nenhuma. Tá pedindo dinheiro para construir uma capela maior, a Capela Santo Atanásio, capela maior. Tá pedindo dinheiro. Qual que é a extrema necessidade, urgência que vocês estão passando aí? Quando o Código de Direito Canônico diz que uma sagração de bispos sem autoridade do Papa, em caso de extrema urgência, são válidas, ele está falando de uma Polônia pós-Segunda Guerra. Sabe o que é uma Polônia pós-Segunda Guerra? Os comunistas tomaram a Polônia, fecharam as fronteiras e não permitiam mais o contato das paróquias, das igrejas com o Vaticano. Tem até um filme que eu assisti em que eles dominaram, né, um convento lá e violentaram as freiras. Os é comunismo, né, gente? E violentaram as freiras e a igreja não sabia o que estava acontecendo, porque eles não permitiam mais o contato da igreja com o Vaticano, gente. E é claro que numa situação dessa é de extrema urgência sagrar bispos lá numa necessidade que o Papa não está podendo ter contato com eles. Ou a situação que você citou e criticou, que na China o Partido Comunista pode sagrar bispos lá, escolher os bispos. E você criticou essa situação. O senhor está na China? O senhor é um padre lá na China? Eu queria que o senhor fosse enviado para lá, para ser padre lá na China. Eu queria que você fosse para lá, para ver como é gostoso ser um padre lá na China. Lá é situação de extrema urgência. Lá a igreja é perseguida pelo Partido Comunista. É claro que lá tem uma exceção. É claro que na China tem uma exceção. Não o senhor sentado aí no banquinho pedindo dinheiro para construir uma capela maior. Mas que coisa ridícula, gente. Que coisa ridícula. Sério, que coisa ridícula. Eu tô aqui imaginando qual que é a situação de extrema urgência, né? Na fraternidade para sagrar 4 bispos sem autorização do Papa. Eu tô imaginando. Estão no meio da guerra. Tá na África lá? Tá na África? Vocês estão na África lá? É isso? Ou não? Estão lá no meio da África lá, sem contato nenhum com o Vaticano? Olha a situação da Venezuela agora, depois do terremoto.
Olha a situação que está a Venezuela. É claro que se tiver uma necessidade de ordenar padres, aí olha só, se tiver necessidade de ordenar numa situação dessa, de ordenar padres casados, tem que ordenar, vai fazer o quê? É extrema necessidade, extrema urgência. Se tiver necessidade de sagrar bispos, depois, né, do que aconteceu, do terremoto, e vai que o partido lá, que ainda está dominado pelo comunismo, ainda fecha as fronteiras lá, é claro que as sagrações serão válidas. Foi extrema urgência. Agora me fala, qual que é a extrema urgência da Fraternidade São Pio X? Ah, tá, já sei. Rezar latim, rezar em latim, né? Rezar a missa em latim. Puta que lá merda.